A morte dos dragões. Rhaenyra triunfante. Enquanto Porto Real caía diante de Rhaenyra Targaryen e seus dragões, o príncipe Aemon e Sor Criston Cole avançavam contra Arrynhal, e as tropas Lannister se aproximavam do oeste sob o comando de Adrian Tarbeck. Em Solar de Bolotas, os homens das terras ocidentais foram interrompidos brevemente quando o Lord Joseth Saulud saiu para se juntar ao Lord Piper e os remanescentes de seu exército derrotado. Mas Piper morreu na batalha que se seguiu, quando, segundo Cogumelo, seu coração estourou ao ver a cabeça de seu neto preferido na ponta de uma lança. E Saulud recuou para dentro de seu castelo. Houve uma segunda batalha 3 dias depois, quando os homens das terras fluviais se reagruparam sob o comando de um cavaleiro andante chamado Sor Harry Penny. Esse improvável herói morreu pouco depois, ao mesmo tempo que matou Adrian Tarbeck. Mais uma vez os Lannister venceram, aniquilando os homens das terras fluviais em fuga. Quando o exército ocidental retomou a marcha a Arrynhal foi sob o comando do idoso Lord Umfrelefort, que sofrerá tantos ferimentos que precisava dar suas ordens de dentro de uma liteira. O que o Lord Lefort nem desconfiava era que logo ele se veria diante de um teste mais difícil, pois um novo exército avançava contra eles a partir do norte. 2.000 bárbaros nortenhos, sob o estandarte esquartelado da rainha Rhaenyra. À frente deles vinha o senhor de Vila Acidentada, Roderick Dasti, um guerreiro tão idoso e grisalho que os homens o chamavam de Rod Ruína. Seu exército era composto de velhos de barba cinzenta, cota de malha antiga e andrajos de couro, todos guerreiros experientes, todos a cavalo. Eles se chamavam Lobos de Inverno. Viemos morrer pela Rainha Dragão, anunciou o Lord Roderick nas gêmeas quando a senhora Sabita Frey saiu para recebê-los. Enquanto isso, estradas lamacentas e tempestades atrapalhavam o avanço de Aemon, pois seu exército era composto principalmente de homens a pé. Com um extenso comboio de bagagem, a vanguarda de Sor Criston venceu uma batalha rápida e brutal contra Sor Oswald Vod e os Lords Darry e Root à margem do lago, mas não enfrentou mais nenhuma resistência. Após 19 dias de marcha, eles chegaram a Arrynhal e encontraram os portões do castelo abertos, e nem sinal de Daemon e seus homens. O príncipe Aemon havia mantido vagar com a coluna principal ao longo de toda a marcha, pensando que seu tio poderia tentar atacá-los com Karaches. Ele chegou a Arrynhal um dia depois de Cole, e naquela noite celebrou uma grande vitória. Daemon e sua escória dos rios haviam fugido para não enfrentar sua ira, declarou Aemon. Não admira então que, quando recebeu a notícia da queda de Porto Real, o príncipe tenha se sentido triplamente idiota. Sua fúria foi uma imagem assustadora. O primeiro a sofrê-la foi Sor Simon Strong. O príncipe Aemon não tinha amor algum por aquela laia, e a pressa com que o castelão havia entregado Arrynhal a Daemon Targaryen o convenceu de que o velho era um traidor. Sor Simon alegou inocência, insistindo que era um servo leal e verdadeiro da coroa. Ele lembrou ao príncipe regente que seu próprio sobrinho-neto, Larys Strong, era senhor de Arrynhal e mestre dos segredos do rei Aegon. Essas negações apenas inflamaram as suspeitas de Aemon. Ele decidiu que o pé torto também era um traidor. De que outra maneira Daemon e Rhaenyra saberiam do momento de maior vulnerabilidade de Porto Real? Alguém no pequeno conselho havia mandado uma mensagem, e Larys Pé Torto era irmão de Quebra-Ossos, portanto, tio dos bastardos de Rhaenyra. Aemon determinou que Sor Simon deveria receber uma espada. Que os deuses decidam se você está falando a verdade, disse ele. Se você for inocente, o guerreiro lhe dará forças para me derrotar. O consenso é que o duelo que se seguiu foi completamente unilateral. O príncipe aniquilou o velho, e deu seu cadáver para vagar comer. E os netos de Sor Simon tampouco viveram muito tempo. Um a um, cada homem e menino com sangue Strong nas veias foi capturado e executado até a pilha. Com suas cabeças alcançaram 1 metro de altura. E assim a flor da casa Strong, uma linhagem ancestral de nobres guerreiros que se diziam descender dos primeiros homens, chegou a um fim ignóbil no pátio de Arrynhal. Nenhum Strong legítimo foi poupado e tampouco nenhum bastardo, exceto, curiosamente, Alice Rivers. Embora a ama de leite fosse 2 vezes mais velha, 3, se nos fiarmos em Cogumelo. O príncipe Aemon a levou para a cama como prêmio de guerra pouco depois de conquistar Arrynhal,
aparentemente dando preferência a ela em vez de qualquer outra mulher do castelo, incluindo muitas criadas bonitas da mesma idade dele. A oeste de Arrinhal, as batalhas continuavam nas terras fluviais, conforme o exército Lannister se arrastava. Graças à idade e à debilidade do comandante, o Lord Lefort, a marcha se reduzira a um passo de lesma, mas quando se aproximaram da margem ocidental do Olho de Deus, seus homens encontraram um exército imenso no caminho. Rod Ruína e seus lobos de inverno haviam se unido a Forrest Frey, senhor da travessia, e a ruivo Robb Rivers, conhecido como Arqueiro de Corvarbor. Os nortenhos contavam com 2.000 homens, Frey liderava 200 cavaleiros e o triplo de homens de armas, e Rivers trazia 300 arqueiros ao conflito. E mal o Lord Lefort parou para enfrentar o inimigo à sua frente, outros apareceram ao sul, onde Folha Longa, matador de leões e um bando maltrapilho de sobreviventes de batalhas anteriores, tinham recebido reforços dos Lords Biglestone, Chambers e Perrin. Cercado entre esses dois exércitos, Lefort relutou em atacar qualquer um, por receio de perder a retaguarda para o outro. Então ele se colocou de costas para o lago, reforçou as defesas e enviou corvos para o príncipe Aemon em Arrinhal, para pedir assistência. Embora uma dúzia de aves tenha levantado voo, nenhuma chegou ao príncipe. Ruivo Robb Rivers, considerado o melhor arqueiro de toda Westeros, abateu-as uma a uma. No dia seguinte vieram mais homens das terras fluviais, liderados por Sor Garibaldi Grey, Lord John Courton e Benjicode Blackvold, o novo senhor de Corvarbor, de 11 anos. Com seus contingentes incrementados por essas tropas novas, os homens da rainha concordaram que era chegada a hora de atacar. Melhor acabar com esses leões antes que os dragões apareçam, disse Rod Ruína. No dia seguinte, ao nascer do sol, começou a batalha terrestre mais sangrenta da Dança dos Dragões. Nos anais da cidadela, ela se tornou conhecida como a Batalha do Lago, mas, para aqueles que sobreviveram para contar a história, seria chamada para sempre de Banquete dos Peixes. Atacados por 3 lados, os homens das terras ocidentais foram empurrados metro a metro para as águas do Olho de Deus. Centenas morreram ali, derrubados na luta em meio aos juncos, e outras centenas se afogaram ao tentar fugir. Ao anoitecer, 2.000 homens estavam mortos, incluindo muitos dignos de nota, como os Lords Frey, Lefort, Biglestone, Courton, Swyft e Rhaene, Sor Claren Craquerhall, e Sor Emory Hill, bastardo de Lannisporto. O exército Lannister foi destruído e massacrado, mas a um custo tal que o jovem Ben Blackvold, o pequeno senhor de Corvarbor, chorou ao ver os mortos amontoados. As baixas mais pesadas aconteceram entre os nortenhos, pois os lobos de inverno haviam pedido a honra de liderar o ataque, e fizeram 5 investidas contra as fileiras de lanças Lannister. Mais de 2/3 dos homens que tinham partido ao sul com o Lord Dash estavam mortos ou feridos. Os combates prosseguiram também em outras partes do reino, embora tenham sido conflitos menores do que a grande batalha junto ao Olho de Deus. Na Campina, o Lord Gotover e seu protegido, o príncipe Daeron, o Audaz, continuavam colecionando vitórias, impondo a submissão dos Rovan de Bosquedouro, dos Oaquiar de Carvalho Velho, e dos senhores das Ilhas Escudo, pois nenhum se atrevia a enfrentar Tessarion, a Rainha Azul. O Lord Borros Baratheon convocou seus vassalos e reuniu quase 6.000 homens em Ponta Tempestade, com a intenção declarada de marchar rumo a Porto Real, porém acabando por liderá-los rumo às montanhas ao sul. Sua Senhoria usou o pretexto de incursões dornesas nas terras da Tempestade para justificar a decisão, mas foram muitos os que insinuaram que foram os dragões à frente, e não os dorneses atrás, que o fizeram mudar de ideia. No Mar do Poente, os dracares do Lula Gigante Vermelha se abateram sobre Ilha Bela, assolando a ilha de uma ponta a outra enquanto Lord Farman se abrigava atrás de suas muralhas e enviava pedidos de socorro que ficaram sem resposta. Em Arrinhal, Aemon Targaryen e Criston Cole debateram qual seria a melhor maneira de responder aos ataques da rainha. Embora a sede do Arryn Negro fosse forte demais para ser tomada de assalto, e os senhores das terras fluviais não se atrevessem a sitiá-los por medo de vagar, as hostes do rei estavam ficando desabastecidas de comida e ração, e eles começaram a perder homens para fome e doenças.
Restavam apenas campos enegrecidos e vilarejos incendiados no campo de visão das muralhas colossais do castelo, e os grupos de caça que se arriscavam a ir mais longe nunca voltavam. Sor Criston insistiu que eles recuassem para o sul, onde o apoio a Aegon era mais forte, mas o príncipe recusou, dizendo que apenas um covarde foge de traidores. A perda de Porto Real e do Trono de Ferro o enfurecera, e quando chegou a Rainhal a notícia do banquete dos peixes, o senhor protetor quase estrangulou o escudeiro que havia trazido a informação. Foi apenas a intervenção de Alice Rivers, sua companheira de cama, que salvou a vida do rapaz. O príncipe Aemon preferia realizar um ataque imediato a Porto Real. Ele insistia que nenhum dos dragões da rainha era páreo para vagar. Sor Criston disse que seria loucura. 1 contra 6 é uma luta de tolos, meu príncipe, declarou ele. Ele voltou a insistir que marchassem para o sul e unissem forças com Lord Gotover. O príncipe Aemon poderia se reencontrar com o irmão Daeron e o dragão dele. O que eles sabiam era que o rei Aegon havia escapado das garras de Rhaenyra, então certamente ele recuperaria Sunfyre e se juntaria aos irmãos. E talvez os amigos deles na cidade conseguissem descobrir uma forma de libertar também a rainha Elaena, para que ela pudesse levar Drenfyre para a luta. 4 dragões poderiam talvez vencer 6, se um deles fosse vagar. O príncipe Aemon se recusou a considerar essa opção covarde. Como regente em nome do irmão, ele poderia ter exigido a obediência da mão, mas não exigiu. Munkun afirma que foi em nome do respeito que ele nutria pelo velho, enquanto Cogumelo sugere que os dois haviam se tornado rivais pelo afeto da ama de leite Alice Rivers, que usará poções de amor e encantos para inflamar suas paixões. O septão Eustace faz eco a Cogumelo, em parte, mas diz que foi apenas Aemon que se apaixonara de tal modo pela mulher Rivers, que não suportava a ideia de deixá-la. Qualquer que fosse o motivo, Sor Criston e o príncipe Aemon decidiram seguir caminhos diferentes. Colley assumiria o comando do exército e lideraria os homens para o sul, para se juntar a Ormund e Gotover e ao príncipe Daeron, mas o príncipe regente não os acompanharia. Ele pretendia travar sua própria guerra, despejando fogo sobre os traidores a partir do céu. Mais cedo ou mais tarde, a rainha Vadia enviaria 1 ou 2 dragões para impedi-lo, e Vagar os destruiria. Ela não se atreve a mandar todos os dragões, insistiu Aemon. Isso deixaria Porto Real desprovida e vulnerável. E ela tampouco arriscaria Syrax, ou aquele último filhinho dela. Rhaenyra pode se dizer rainha, mas ela tem as partes de uma mulher, o coração fraco de uma mulher, e os medos de uma mãe. E assim foi que o fazedor de reis e o assassino de parentes se separaram, cada um para seu próprio destino, enquanto na Fortaleza Vermelha rainha Rhaenyra Targaryen distribuía recompensas a seus amigos e castigos aos que haviam servido a seu meio-irmão. Sor Luthor Largen, comandante dos Mantos Dourados, recebeu um título de nobreza. Sor Loren Marbron foi nomeado senhor comandante da guarda da rainha e encarregado de encontrar 6 cavaleiros dignos para servir ao seu lado. O grande mestre Orville foi enviado para a masmorra, e sua graça escreveu à cidadela para informá-los de que seu leal servo Gerardes era dali em diante o único e verdadeiro grande mestre. Libertados da mesma masmorra que engoliu Orville, os senhores e cavaleiros pretos que continuavam vivos foram agraciados com terras, títulos e honras. Ofereceu-se uma enorme recompensa por informações que levassem à captura do usurpador que se diz Aegon II, sua filha Jaehaera, seu filho Maelor, os falsos cavaleiros Willis Fell e Ricard Thorne, e Larys Strong, o pé torto. Como isso não produziu o efeito desejado, sua graça enviou grupos de cavaleiros inquisidores para buscar os traidores e vilões que haviam escapado e castigar qualquer homem que os tivesse ajudado. A rainha Alicent foi presa pelos pulsos e tornozelos com correntes douradas, mas a enteada poupou sua vida, por nosso pai, que já a amou. Já o pai dela não teve tanta sorte. Sor Otto Gotover, que servirá a 3 reis na condição de mão, foi o primeiro traidor a ser decapitado. Barra de Ferro foi o seguinte no cepo, ainda insistindo que a lei determinava que o filho de um rei vem antes da filha. Sor Tyrion Lannister foi entregue aos torturadores, para que eles tentassem recuperar parte do tesouro da coroa. Os lords Rosby e Stockvort, pretos que se haviam tornado verdes para evitar a masmorra, tentaram voltar para os pretos,
Mas a rainha declarou que amigos sem fé eram piores que inimigos e exigiu que as línguas mentirosas deles fossem arrancadas antes de sua execução. Porém, a morte deles produziu um problema espinhoso relativo à sucessão. Por acaso, os dois amigos sem fé deixaram uma filha. Rosby tinha uma donzela de 12 anos, Stockevort, uma menina de 6. O príncipe Daimon sugeriu que a primeira se casasse com Duro Rio, o filho de ferreiro, que passará a se chamar Rio Martelo, e a outra com Ulf, o ébrio, agora simplesmente Ulf branco, mantendo assim as terras delas no campo dos pretos e proporcionando uma recompensa adequada às sementes pela bravura deles na batalha. Mas a mão da rainha se opôs, visto que as duas meninas tinham irmãos mais novos. O Serpente Marinha insistiu que a reivindicação da rainha Rhaenyra ao trono de ferro era um caso especial. O pai dela a apontara como sua herdeira. Os lords Rosby e Stockevort não haviam feito nada disso. Caso os filhos fossem deserdados em favor das irmãs, isso iria contra séculos de leis precedentes e colocaria em questão o direito de dezenas de outros senhores em toda Westeros cujas pretensões poderiam ser consideradas inferiores em relação às de suas irmãs mais velhas. Foi por medo de perder o apoio desses senhores, afirma Munco em sua História Verdadeira, que a rainha decidiu a favor do Lord Corlys, e não do príncipe Daemon. As terras, os castelos e os rendimentos das casas Rosby e Stockevort foram transferidos para o filho dos dois senhores executados, enquanto o Rio Martelo e Ulf Branco foram armados cavaleiros e receberam pequenas propriedades na ilha de Derivamarca. Cogumelo diz que Martelo comemorou espancando até a morte um dos cavaleiros da rainha, em um bordel na Rua da Seda quando os dois homens brigaram pela donzelice de uma jovem virgem, enquanto o Branco saiu bêbado a galope pelos becos da Baixada das Pulgas usando nada além de suas esporas douradas. São histórias como essas que Cogumelo adora contar, e não podemos atestar sua veracidade, mas não há a menor dúvida de que o povo de Porto Real logo veio a detestar os novos cavaleiros da rainha. Ainda menos apreciado, se é que é possível, era o homem que sua graça escolheu para servir como senhor tesoureiro e mestre da moeda, seu antigo aliado Bartimos Celtigar, senhor de Ilha da Garra. O Lord Celtigar parecia adequado para o cargo, firme e constante em seu apoio à rainha. Todos concordavam que ele era incansável, incorruptível e engenhoso, e ainda por cima era muito abastado. Rhaenyra precisava com grande urgência de um homem assim, pois se encontrava com uma necessidade desesperada de dinheiro. Embora os cofres da coroa estivessem cheios de ouro na ocasião do falecimento do rei Viserys, Aegon II tomara o tesouro junto com a coroa, e Tyrion Lannister, seu mestre da moeda, enviará 3/4 da fortuna do falecido rei para longe por segurança. O rei Aegon gastara cada tostão da quantia que restara em Porto Real, deixando apenas um cofre vazio para sua meia-irmã quando ela conquistou a cidade. O restante do tesouro de Viserys fora confiado aos Zigotover de Vila Velha, aos Lannister de Rochedo Castelli e ao Banco de Ferro de Braavos, estava longe do alcance da rainha. O Lord Celtigar imediatamente tratou de encarar o problema. Para isso, ele restabeleceu os mesmíssimos impostos que seu antepassado, o Lord Edivel, aplicara durante a regência de Jael Aerys e acrescentou ainda muitas taxas novas. Os impostos sobre o vinho e a cerveja foram duplicados, e as taxas portuárias triplicaram. Cada comércio dentro das muralhas da cidade foi obrigado a pagar uma taxa para continuar de portas abertas. Estalajadeiros precisavam pagar um veado de ouro por leito que tivessem em seus estabelecimentos. As taxas de entrada e saída que o senhor do ar havia aplicado foram retomadas e triplicadas. Criou-se um imposto sobre a propriedade. Mercadores ricos em suas mansões ou mendigos em barracos, todos tinham que pagar, dependendo do tamanho do terreno que ocupavam. Nem as putas se livram, diziam os populares. O próximo imposto vai ser sobre a boceta, e depois vai ser o do rabo. Os ratos também vão ter que pagar a parte deles. Na realidade, o peso das arrecadações do Lord Celtigar foi sentido principalmente por mercadores e comerciantes. Quando a frota Velaryon bloquear a goela, uma grande quantidade de navios ficará presa em Porto Real. O novo mestre da moeda da rainha agora cobrava pesadas taxas de todos que desejassem deixar a cidade. Alguns capitães protestaram que já haviam pagado as obrigações, taxas e tarifas necessárias,
Inclusive apresentaram documentos para comprovar, mas o Lord Celtigar ignorou seus apelos. Pagar dinheiro ao usurpador não prova nada além de traição, disse ele. Não diminui em nada as obrigações devidas à nossa graciosa rainha. Aos que se recusavam a pagar, ou que não dispunham de condições, seus navios e carregamentos eram confiscados e vendidos. Até mesmo as execuções se tornaram fonte de renda. Dali em diante, decretou Celtigar, traidores, rebeldes e assassinos seriam decapitados dentro do Fosso dos Dragões, e seus cadáveres seriam dados de comer aos dragões da rainha. Todos tinham direito de assistir ao destino que aguardava esses homens malignos, mas cada pessoa precisava pagar 3 centavos no portão para poder entrar. E assim a rainha Rhaenyra reabasteceu os cofres a um grande custo. Aegon e o irmão Aemon nunca haviam sido muito apreciados pelo povo da cidade. E muitos porto-realenses ficaram satisfeitos com a volta da rainha, mas amor e ódio são duas faces da mesma moeda, e, conforme cabeças novas começaram a surgir diariamente nas estacas acima dos portões da cidade, seguidas de impostos cada vez mais pesados, a moeda virou. A menina que antes fora celebrada como deleite do reino, se tornará uma mulher gananciosa e vingativa, diziam os homens. Uma rainha tão cruel quanto qualquer rei que a precedera. Um debochado chamou Rhaenyra de Rei Maegor com tetas, e por um século a expressão, tetas de Maegor, seria um insulto comum em Porto Real. Com a cidade, o castelo e o trono em seu poder, e defendida por nada menos que 6 dragões, Rhaenyra se sentiu segura o bastante para mandar buscar seus filhos. Uma dúzia de navios zarpou de Pedra do Dragão, levando as damas de companhia da rainha, seu adorado bobo Cogumelo e seu filho Aegon, o jovem. Rhaenyra encarregou o menino de atuar como seu escansão, para que ele estivesse sempre por perto. Outra frota saiu de Vila Velha com um príncipe Joeffrey, o último dos 3 filhos da rainha com Laenor Velaryon, junto com o dragão dele, Tiraxis. Rhaena, a filha do príncipe Daemon, continuou no vale como protegida da senhora Arryn, enquanto sua gêmea, a Cavaleira de Dragão Baela, dividia seus dias entre Derivamarca e Pedra do Dragão. Sua graça começou a preparar um festejo magnífico para marcar a nomeação formal de Joeffrey como príncipe de Pedra do Dragão e herdeiro do Trono de Ferro. Até mesmo Verme Branco foi à corte. A meretriz Lysena Misaria emergiu das sombras e fixou residência na Fortaleza Vermelha. Embora nunca tenha recebido um posto oficial no pequeno conselho da rainha, a mulher agora conhecida como Senhora Miséria se tornou Senhora dos Segredos na prática. Com olhos e ouvidos em todo o bordel, toda a taberna, toda a casa de pasta em Porto Real, e também nos salões e aposentos dos poderosos. Ainda que os anos tenham alargado seu corpo antes tão esbelto e gracioso, o príncipe Daemon continuou tomado de encanto por ela, e a chamava todas as noites. Aparentemente com a anuência da rainha Rhaenyra. Que Daemon sacie seu apetite onde quiser, teria dito ela, e eu farei o mesmo. O septão Eustace sugere com certo fastio que os apetites de sua graça eram saciados principalmente com confeitos, bolos e empadas de lampreia, visto que Rhaenyra se tornou mais e mais rotunda em seus dias em Porto Real. Na plenitude da vitória, Rhaenyra Targaryen nem desconfiava quão poucos eram os dias que lhe restavam. No entanto, a cada vez que ela se sentava no trono de ferro, suas lâminas cruéis extraíam sangue de suas mãos, dos braços e das pernas, um sinal que todos sabiam interpretar. O septão Eustace alega que a queda da rainha começou em uma estalagem chamada Cabeça de Porco na cidade de Ponte Amarga, na margem norte do Vago, perto da base da antiga ponte de pedra que inspirara o nome do local. Como Ormund e Gotover sitiava Mesalonga a umas 30 léguas ao sudoeste, Ponte Amarga estava cheia de homens e mulheres que haviam fugido da marcha de seu exército. A viúva Senhora Casvel, cujo marido fora decapitado por Aegon II em Porto Real depois de se recusar a renegar a rainha, fechará os portões do castelo e rejeitar até mesmo cavaleiros ungidos e senhores que chegavam para lhe pedir abrigo. À noite, era possível ver as fogueiras dos homens derrotados entre as árvores ao sul do rio, enquanto o septo da cidade abrigava centenas de feridos. Todas as estalagens estavam lotadas, inclusive a Cabeça de Porco, uma pocilga miserável.
Então, quando apareceu vindo do norte um homem com um cajado em uma das mãos e um menino pequeno nas costas, o estalajadeiro não tinha como acomodá-lo, até que o viajante tirou um veado de prata da bolsa. O estalajadeiro então permitiu que ele e o filho dormissem no estábulo, desde que antes ele o limpasse. O viajante aceitou, deixando no chão seu fardo e o manto para trabalhar a pá, e o ancinho em meio aos cavalos. A avareza de estalajadeiros, senhorios e suas laias é notória. O proprietário do Cabeça de Porco, um cafajeste que atendia pelo nome Bem Bolinhos, pensou se poderia haver mais veados de prata no lugar de onde já saíra um. Enquanto o viajante suava, Bolinhos ofereceu saciar a sede do homem com um caneco de cerveja. O homem aceitou e acompanhou o estalajadeiro até o salão da Cabeça de Porco, sem desconfiar que seu anfitrião havia instruído-o. Cavalariço que nós conhecemos apenas como Maroto, a revirar o fardo em busca de prata. Maroto não achou nenhum dinheiro, mas sim algo muito mais precioso. Um manto pesado de fina lã branca com barras de alvo cetim, enrolado em volta de um ovo de dragão verde claro com espirais de prata. Pois o filho do viajante era Maelor Targaryen, o filho mais novo do rei Aegon II, e o viajante era Sorricaro Torne da Guarda Real, seu escudo e protetor juramentado. A artimanha não rendeu nenhuma felicidade a Bem Bolinhos. Quando Maroto entrou de repente na sala de estar com o manto e o ovo nas mãos, gritando a descoberta, o viajante arremessou o conteúdo do caneco no rosto do estalajadeiro, puxou a espada longa da bainha e rasgou Bolinhos do pescoço à virilha. Alguns dos outros fregueses sacaram espadas e adagas também, mas nenhum era cavaleiro, e Sorricar abriu caminho por todos. Abandonando os tesouros roubados, ele recolheu o filho, fugiu para o estábulo, roubou um cavalo e escapou a galope da estalagem, determinado a alcançar a velha ponte de pedra e a margem sul do Vago. Ele havia chegado muito longe e certamente sabia que a segurança o aguardava apenas 30 léguas dali, onde o Lorde Gotover estava recolhido sob as muralhas de Mesalonga. Infelizmente, tanto faria se fossem 30 léguas ou 30.000, pois a travessia sobre o Vago estava bloqueada, e Ponte Amarga pertencia à rainha. Rhaenyra. Começou uma comoção. Outros homens saíram a cavalo para perseguir Rickard Thorne, gritando assassino, traidor, assassino. Ao escutarem os gritos, os guardas na base da ponte mandaram Sorricar parar, mas ele tentou atropelá-los. Quando um homem segurou o estribo do cavalo, Thorne decepou seu braço na altura do ombro e continuou em frente. Mas havia também guardas na margem sul, e estes formaram uma barreira. Dos dois lados os homens se aproximaram, gritando furiosos, brandindo espadas e machados e lanças longas, à medida que Thorne se virava para um lado e para o outro, girando sua montaria roubada, procurando alguma fresta para passar. O príncipe Maelor estava agarrado a ele, berrando. Foram as bestas que finalmente derrubaram Sorricar. Uma seta o atingiu no braço e a outra o varou na garganta. Ele caiu da sela e morreu na ponte, enquanto o sangue enchia sua boca e afogava suas últimas palavras. Até o fim ele segurou o menino que havia jurado defender, até que uma lavadeira chamada Vilo Bate-Pedra lhe arrancou o príncipe choroso dos braços. No entanto, após matar o cavaleiro e capturar o menino, a turba não sabia o que fazer com o prêmio. Alguns lembraram que a rainha Rhaenyra havia oferecido uma grande recompensa pela devolução do príncipe, mas Porto Real estava a muitas léguas de distância. O exército do Lorde Gotover ficava muito mais perto. Talvez ele estivesse disposto a pagar mais ainda. Quando alguém perguntou se a recompensa era igual para o menino vivo ou morto, Vilo Bate-Pedra segurou Maelor com mais força, e disse que ninguém machucaria seu novo filho. Segundo Cogumelo, a mulher era um monstro de 200 quilos, simplória e meio louca, que se chamava assim porque batia as roupas no rio até ficarem limpas. Então Maroto apareceu no meio da multidão, coberto com o sangue do patrão, para declarar que o príncipe era dele, pois fora ele quem encontrara o ovo. O homem que tinha disparado a seta que matara Sorricar Thorne também o reivindicou para si. E eles começaram a discutir, gritando e empurrando um ao outro por cima do corpo do cavaleiro. Com tanta gente naquela ponte, não surpreende que tenhamos muitos relatos divergentes a respeito do que sucedeu a Maelor Targaryen. Cogumelo diz que Vilo Bate-Pedra segurou o menino com tanta força que quebrou as costas dele e o matou esmagado. Já o septão Eustace sequer menciona Vilo. Segundo sua versão,
O açougueiro da cidade cortou o príncipe em 6 pedaços com o cutelo, para que todo mundo que disputava o menino pudesse levar um pouco. A história verdadeira do grande mestre Munkun diz que o menino foi desmembrado pela turba, mas não cita nomes. A única certeza de que dispomos é que, quando a senhora Casvel e seus cavaleiros enfim apareceram para dispersar a multidão, o príncipe estava morto. A senhora empalideceu ao vê-lo, segundo Cogumelo, e disse que os deuses vão nos amaldiçoar por isto. Por ordem sua, o cavalariço Maroto e Vila o Bate-Pedra foram enforcados no vão central da Ponte Velha, junto com o dono do cavalo que Sor Ricarda havia roubado na estalagem, acusado injustamente de ter auxiliado a fuga de Tony. O cadáver de Sor Ricarda, envolto em seu manto branco, a senhora Casvel enviou de volta a Porto Real, junto com a cabeça do príncipe Maelor. O ovo de dragão ela mandou ao Lorde Gotover em Mesalonga, na esperança de aplacar sua ira. Cogumelo, que queria bem a rainha, diz que Rhaenyra chorou quando a pequena cabeça de Maelor lhe foi apresentada diante do trono de ferro. O septão Eustace, que não a queria nada bem, afirma que ela sorriu e deu ordem para que a cabeça fosse queimada, pois ele era do sangue do dragão. Embora não tenha havido anúncio oficial da morte do menino, a notícia se espalhou pela cidade mesmo assim. E pouco depois, outra história apareceu também, segundo a qual a rainha Rhaenyra teria mandado entregar a cabeça do príncipe à mãe dele, a rainha Elaena, dentro de um penico. Ainda que não houvesse verdade alguma nessa história, não tardou até ela chegar a todos os lábios de Porto Real. Cogumelo alega que foi por obra do pé torto. Homem que coleciona sussurros também pode espalhá-los. Do lado de fora das muralhas da cidade, os conflitos continuavam em todos os 7 reinos. Belcastro caiu para Dalton Greyjoy, e com ele se acabou a resistência de Ilha Bela contra os Homens de Ferro. O Lula Gigante Vermelha tomou 4 das filhas do Lord Farman como esposas de Sal e deu a 5ª, a Sem Graça, ao irmão Veron. Farman e os filhos foram devolvidos a Rocher do Castelo em troca de seu peso em prata. Na Campina, a senhora Meriviarter se rendeu e entregou Mesalonga ao Lord Ormund Gotover. Fiel à sua promessa, sua senhoria não causou mal a ela ou à sua família, mas confiscou toda a riqueza do castelo, e tudo o que havia de comida, alimentando seus milhares de homens com os grãos dela ao levantar acampamento e marchar rumo à Ponte Amarga. Quando a senhora Casvel apareceu sobre o baluarte de seu castelo, para pedir as mesmas condições que a senhora Meriviarter havia recebido, e Gotover permitiu que o príncipe Daeron respondesse: "Você receberá as mesmas condições que deu ao meu sobrinho Maelor." A senhora foi obrigada a ver Ponte Amarga ser saqueada. Cabeça de Porco foi o primeiro edifício a ser incendiado. Estalagens, sedes de guildas, armazéns, residências dos ricos e poderosos, tudo foi consumido pelo fogo de dragão. Até o septo foi incendiado, com centenas de feridos ainda no interior. Apenas a ponte foi poupada, pois era necessária para atravessar o Vago. Caso tentassem fugir, as pessoas da cidade eram passadas na espada ou empurradas até o rio para se afogarem. A senhora Casvel observou de suas muralhas e então deu ordem para que se abrissem os portões. Nenhum castelo pode resistir contra um dragão, disse ela à guarnição. Quando o Lord Gotover chegou, viu-a parada acima da guarita do portão com uma corda em volta do pescoço. "Tenha piedade dos meus filhos, senhor", suplicou ela, antes de se jogar da guarita. Talvez o ato tenha comovido o Lord Ormund, pois os filhos e a filha pequenos da senhora foram poupados e levados com correntes até Vila Velha. Os homens da guarnição do castelo receberam apenas a espada. Nas terras fluviais, Sor Criston Cole abandonou Arrinhal, partindo rumo ao sul pela margem ocidental do Olho de Deus, à frente de 3.600 homens. Morte, doença e deserção haviam reduzido as fileiras que saíram em marcha desde Porto Real. O príncipe Aemon já havia partido, voando no dorso devagar. O castelo permaneceu vazio por apenas 3 dias, até a senhora Sabita Freio tomar de assalto. Lá dentro, ela encontrou apenas Alyn Rivers, a ama de leite e suposta bruxa que aquecera a cama do príncipe Aemon durante os dias que ele havia passado em Arrinhal, e que agora alegava estar grávida de seu filho. "O bastardo do dragão está dentro de mim", disse a mulher, nua dentro do bosque sagrado com uma das mãos sobre a barriga crescida. "Sinto suas chamas lambendo meu útero. E seu bebê não foi a única chama acesa por Aemon Targaryen. Desvencilhado de qualquer castelo ou exército,
O príncipe Caolho estava livre para voar aonde bem desejasse. Era uma guerra tal qual a que Aegon, o Conquistador, e suas irmãs haviam travado, combatida com fogo de dragão. Conforme Vhagar descia do céu de outono repetidamente para assolar terras, vilarejos e castelos dos senhores fluviais. A casa d'Arryn foi a primeira a sofrer a ira do príncipe. Os homens que traziam a colheita foram queimados ou fugiram quando as plantações se incendiaram, e o castelo d'Arryn foi consumido por uma tempestade de chamas. A senhora d'Arryn e seus filhos mais novos sobreviveram abrigando-se nos porões sob a fortaleza, mas o senhor seu marido e o herdeiro morreram nas ameias, junto com dezenas de espadas e arqueiros juramentados. 3 dias depois, Vila do Lorde Arrova foi a seguinte a se perder sob a fumaça. Moinho do Senhor, Fivela Negra, Fivela, Lagoa de Barro, Valporcino, Mataranha. A fúria de Vhagar se abateu sobre todos esses, até que metade das terras fluviais parecesse arder. Sor Criston Cole também enfrentou labaredas. Em sua marcha ao sul pelas terras fluviais, ele viu fumaça se erguer à sua frente e na retaguarda. Cada vilarejo que encontrava estava queimado e abandonado. Sua coluna atravessara florestas de árvores mortas que apenas dias antes haviam sido bosques vivos, à medida que os senhores das terras fluviais incendiavam toda a sua linha de marcha. Em cada riacho e lagoa e poço ele viu morte, cavalos mortos, vacas mortas, homens mortos, inchados e fétidos, contaminando as águas. Em outra parte, seus batedores deram com uma plataforma mórbida onde cadáveres de armadura estavam sentados em trajes pútridos, uma imitação grotesca de banquete. Os convivas eram homens que tinham perecido no banquete dos peixes, caveiras sorridentes debaixo de elmos enferrujados, conforme a carne verde e podre se desintegrava nos ossos. 4 dias depois de sua saída de Arrenhal, os ataques começaram. Arqueiros escondidos entre as árvores eliminaram batedores e retardatários. Com seus arcos longos, homens morreram. Homens ficaram para trás da retaguarda e nunca mais foram vistos. Homens fugiram, abandonando escudos e lanças para desaparecer na mata. Homens debandaram para o inimigo. No vilarejo comunal de Olmos Cruzados, encontraram mais um banquete mórbido. Já acostumados a esse cenário, os batedores de Sor Criston torceram o nariz e seguiram em frente, sem dar atenção aos mortos apodrecidos, até que os cadáveres se ergueram e os atacaram. Uma dúzia morreu antes que eles percebessem que havia sido um ardil, obra, tal qual se revelou mais tarde, de um mercenário miriano a serviço do Lord Vance, um ex-saltimbanco chamado Trombo Negro. Isso tudo foi apenas um prelúdio, pois os senhores do Tridente estavam reunindo suas forças. Quando Sor Criston deixou o lago para trás, avançando o continente adentro rumo à Água Negra, ele os viu à sua espera no alto de uma elevação rochosa, 300 cavaleiros montados com armadura, outros tantos homens com arcos longos, 3.000 arqueiros comuns, 3.000 homens de armas maltrapilhos das terras fluviais com lanças, centenas de nortenhos armados de machados, malhos, maças e velhas espadas de ferro. No alto, eles ostentavam o estandarte da rainha Rhaenyra. Quem são eles? Perguntou um escudeiro quando o inimigo apareceu, pois as únicas armas que exibiam eram as da rainha. Nossa morte, respondeu Sor Criston Cole, pois aqueles inimigos estavam descansados, bem nutridos, com cavalos e armas melhores, e tinham a vantagem do terreno, enquanto seus próprios homens estavam aos tropeços, doentes e desmoralizados. Exibindo uma bandeira de paz, a mão do rei Aegon saiu para negociar com eles. 3 desceram da elevação para encontrá-lo. À frente veio Sor Garibaldi Grey, trajando armadura amassada e cota de malha. Patê de Folha Longa o acompanhava, o matador de leões que derrotara Jason Lannister, junto com Rod Ruína, exibindo as cicatrizes que sofrerá no banquete dos peixes. Se eu baixar meus estandartes, vocês prometem poupar nossas vidas? Perguntou Sor Criston aos 3. Fiz minha promessa aos mortos, respondeu Sor Garibaldi. Falei para eles que construiriam septo com ossos de traidores. Ainda faltam muitos ossos então. Se houver batalha aqui, respondeu Sor Criston, muitos dos seus também vão morrer. O nortenho Roderick Dashin riu diante dessas palavras, dizendo, é por isso que nós viemos. O inverno chegou. É nossa hora de ir. Não tem morte melhor do que com a espada na mão. Sor Criston tirou sua espada longa da bainha. Como queiram. Podemos começar aqui, nós 4.
Eu sozinho contra vocês três. Acham que basta para uma luta? Mas Folha Longa, matador de leões, respondeu: quero mais três. E, do alto do elevado, Ruivo Rob Rivers e 2 de seus arqueiros ergueram seus arcos longos. 3 flechas voaram sobre o campo, atingindo Collie na barriga, no pescoço e no peito. Não quero nenhuma canção sobre sua bravura ao morrer, fazedor de reis, declarou Folha Longa. Dezenas de milhares morreram por sua causa. Ele estava falando com um cadáver. A batalha que se seguiu foi uma das mais desequilibradas da dança. O Lorde Roderick levou um berrante de guerra aos lábios e soou a investida, e os homens da rainha desceram gritando do elevado, liderados pelos lobos de inverno em seus cavalos peludos do norte, e pelos cavaleiros em seus bucéfalos com armadura. Quando Sor Criston morreu, os homens que o haviam seguido desde Arrinhal perderam moral. Eles se dispersaram e fugiram, abandonando seus escudos enquanto corriam. O inimigo veio atrás, abatendo-os a centenas. Mais tarde, Sor Garibaldi teria dito que foi um abatedouro, não um campo de batalha. Cogumelo, ao ouvir alguém reproduzir suas palavras, chamou o confronto de baile do açougueiro, e assim ele se tornou conhecido desde então. Foi mais ou menos na mesma época que aconteceu um dos incidentes mais curiosos da Dança dos Dragões. Diz a lenda que, na Era dos Heróis, Servin do escudo espelhado matou o dragão Urrax agachando-se atrás de um escudo tão polido que o monstro viu apenas seu próprio reflexo. Com essa distração, o herói se aproximou bastante para cravar uma lança no olho do dragão, conquistando assim o nome pelo qual até hoje o conhecemos. Não há dúvidas de que Sor Byron Swan, o segundo filho do Senhor de Pedrelmo, já conhecia essa história. Armado com uma lança e um escudo de aço prateado e acompanhado apenas de seu escudeiro, ele tentou matar um dragão da mesma forma que Servin havia feito. Mas aqui surge a confusão, pois Munkun diz que era Vagar que Svan pretendia matar, para pôr um fim às incursões do príncipe Aemon. Porém, convém lembrar que Munkun se baseia sobretudo nos relatos do grande mestre Orville, e Orville se encontrava na masmorra no momento dessas circunstâncias. Cogumelo, ao lado da rainha na Fortaleza Vermelha, diz que Sor Byron se aproximou de Syrax, a dragão de Rhaenyra. O septão Eustace não registra o incidente em sua crônica, mas, anos depois, em uma carta, sugere que o cavaleiro pretendia matar Sunfire. Mas isso de certo é um erro, pois o paradeiro de Sunfire era desconhecido naquela época. Os 3 relatos concordam que o ardil que concederá fama eterna a Servin do escudo espelhado trouxe apenas morte a Sor Byron Swan. O dragão, qualquer que tenha sido, percebeu a aproximação do cavaleiro e despejou suas chamas, derretendo o escudo espelhado e assando o homem que se escondia atrás dele. Sor Byron morreu gritando. No dia da donzela do ano 130 DC, a cidadela de Vila Velha enviou 300 corvos brancos para anunciar a chegada do inverno. Mas Cogumelo e o septão Eustace estão de acordo que era verão para a rainha Rhaenyra Targaryen. Apesar da insatisfação dos porto-realenses, a cidade e a coroa pertenciam a ela. Do outro lado do Mar Estreito, a triarquia havia começado a se despedaçar. As ondas eram domínio da Casa Velaryon. Embora as neves tivessem bloqueado os passos das Montanhas da Lua, a donzela do Vale se mostrará fiel à sua palavra e enviará homens pelo mar para se juntar às tropas da rainha. Outras frotas trouxeram guerreiros de Porto Branco, liderados por Medric e Torren, os filhos do próprio Lord Manderly. Em todas as mãos o poder da rainha Rhaenyra crescia enquanto o do rei Aegon minguava. Contudo, nenhuma guerra pode ser dada como vencida enquanto ainda houver inimigos a derrotar. O fazedor de reis, Sor Criston Cole, tinha sido derrubado, mas em algum lugar do reino Aegon II, o rei que ele constituíra, continuava vivo e em liberdade. Já Elhaera, a filha de Aegon, também estava foragida. Larys Strong Pé Torto, o membro mais enigmático e astuto do Conselho Verde, havia desaparecido. Ponta Tempestade ainda pertencia ao Lord Borros Baratheon, que não era amigo da rainha. Os Lannister também precisavam ser incluídos entre os inimigos de Rhaenyra, ainda que, com a morte do Lord Jason, a aniquilação ou dispersão da maior parte da cavalaria do Oeste no Banquete dos Peixes, e os ataques do Lula Gigante Vermelha em Ilha Bela e na costa ocidental, Rocher do Castelo estivesse em situação de considerável caos. O príncipe Aemon se tornará o terror do Tridente,
descendo dos céus para despejar fogo e morte sobre as terras fluviais, e então desaparecendo e voltando a atacar no dia seguinte a 50 léguas de distância. As chamas devagar reduziram Salgueiro Velho e Salgueiro Branco a cinzas, e Salão do Porco se tornou um amontoado de pedras enegrecidas. Em Valeira do Folguedo, 30 homens e 300 ovelhas morreram sob as chamas da Dragão. O assassino de parentes voltou então, de repente, para Arrinhal, onde ele queimou todas as estruturas de madeira do castelo. 6 cavaleiros e dezenas de homens de armas pereceram ao tentar matar Vagar, enquanto a Senhora Sabita Frei só conseguiu se salvar das chamas escondendo-se em uma latrina. Ela fugiu de volta para as Gêmeas logo depois, mas sua prisioneira especial, a bruxa Alice Rivers, escapou com o príncipe Aemon. À medida que as notícias desses ataques se espalhavam, outros senhores passaram a olhar com medo para o céu, perguntando-se quem seria o próximo. O Lord Moton de Lagoa da Donzela, a Senhora Darklin de Valdocaso e o Lord Blackvoe de Corvarbor enviaram mensagens urgentes à rainha, suplicando que ela enviasse dragões para defender suas terras. No entanto, a maior ameaça ao reinado de Rhaenyra não era Aemon Caolho, e sim o irmão mais novo dele, Príncipe Daeron, o Audaz, e o grande exército sulista liderado pelo Lord Ormund Gotover. As hostes de Gotover haviam atravessado o Vago e avançavam lentamente rumo a Porto Real, massacrando os legalistas da rainha onde, e quando os encontrassem e obrigando todas as casas rendidas a acrescentar suas forças a dele. Voando no dorso de Tessarion à frente da coluna principal. O príncipe Daeron se revelara um batedor inestimável, advertindo o Lorde Ormund das movimentações do inimigo. Com muita frequência, os homens da rainha se dispersavam ao primeiro sinal das asas da Rainha Azul. O grande mestre Munkon nos informa que o exército sulista era composto de mais de 20.000 homens em sua marcha rio acima, dos quais quase 1/10 era de cavaleiros montados. Ciente de todas essas ameaças, o velho Lord Corlys Velaryon, mão da rainha Rhaenyra, sugeriu à sua graça que havia chegado o momento de conversar. Ele instou a rainha a oferecer perdão aos lordes Baratheon e Gotover e Lannister se eles dobrassem o joelho, jurassem lealdade e entregassem reféns ao trono de ferro. O Serpente Marinha propôs que a fé se encarregasse da rainha viúva Alicent e da rainha Elaena, para que elas pudessem passar o resto de suas vidas em orações e contemplação. Já Eliaera, a filha de Elaena, ele próprio poderia assumir como protegida, e com o tempo, ela se casaria com o príncipe Aegon, o jovem, voltando a unir as duas metades da casa Targaryen. E os meus meios-irmãos? Perguntou Rhaenyra, quando o Serpente Marinha apresentou esse plano. E esse falso rei Aegon, e o assassino de parentes Aemon? Quer que eu os perdoe também, os que roubaram meu trono e mataram meus filhos? Poupe-os e os envie à muralha, respondeu Lord Corlys. Permita que eles tomem o preto, prestem um juramento sagrado, e vivam os anos que lhes restam como homens da patrulha da noite. O que é um juramento para um perjuro? Quis saber a rainha Rhaenyra. Os votos que eles haviam jurado não os incomodaram quando eles tomaram meu trono. O príncipe Daemon fez eco às ressalvas da rainha. Ele insistiu que a concessão de perdões a rebeldes e traidores apenas plantaria a semente de novas rebeliões. A guerra vai acabar quando a cabeça dos traidores estiver cravada em estacas acima do portão do rei, e não antes. Aegon II seria encontrado mais cedo ou mais tarde, escondido embaixo de alguma pedra, mas eles podiam e deviam levar a guerra a Aemon e Daeron. Os Lannister e os Baratheon também precisavam ser destruídos, para que suas terras e seus castelos fossem entregues a homens que se revelassem mais leais. O príncipe propôs que Ponta Tempestade fosse concedida a Ulf Branco, e Casterly Rock, a Rio Martelo, para horror do Serpente Marinha. Metade dos senhores de Westeros se voltará contra nós se fizermos a crueldade de destruir duas casas tão antigas e nobres, disse o Lord Corlys. Coube à rainha escolher entre seu consorte e sua mão. Rhaenyra decidiu adotar um meio-termo. Emissários seriam enviados a Ponta Tempestade e Rochedo Casterly, oferecendo condições justas e perdões, depois de pôr um fim aos irmãos do usurpador, que estavam em campo contra ela. Quando eles estiverem mortos, o resto vai dobrar o joelho. Que os dragões deles morram para que eu possa pendurar as cabeças nas paredes da sala do meu trono. Que os homens os contemplem nos anos que virão, para que saibam o preço da traição.
Porto Real não poderia ficar indefesa, claro. A rainha Rhaenyra continuaria na cidade com Syrax e os filhos Aegon e Joffrey, pessoas que ela não podia arriscar. Joffrey, ainda com menos de 13 anos, estava ansioso para se provar como guerreiro, mas, ao ser informado de que Tyraxes precisaria ajudar a mãe dele a defender a Fortaleza Vermelha em caso de ataque, o menino jurou solenemente obedecer. Addon Velaryon, o herdeiro do Serpente Marinha, também permaneceria na cidade com fumaresia. 3 dragões bastariam para a defesa de Porto Real, o restante sairia para a batalha. O próprio príncipe Daemon levaria Caraxes ao Tridente, junto com a menina Ortigas e Robovelha, para encontrar o príncipe Aemon e Vhagar, e dar um fim a ambos. O Ur Branco e Rio Martelo voariam até Tumbleton, a umas 50 léguas ao sudoeste de Porto Real, a última fortificação leal entre o Lorde Gotover e a cidade, para auxiliar na defesa da cidade e do castelo, e destruir o príncipe Daeron e Tessarion. O Lord Corlys sugeriu que talvez o príncipe pudesse ser capturado vivo e mantido como refém, afinal de contas, o filho mais jovem de Alicent havia acabado de completar 13 anos. Mas a rainha Rhaenyra foi categórica. Ele não será um menino para sempre. Se o deixarmos se tornar um homem, mais cedo ou mais tarde ele tratará de se vingar contra meus filhos. Esses planos logo chegaram aos ouvidos da rainha viúva e a encheram de terror. Temendo pelos filhos, a rainha Alicent se prostrou diante do trono de ferro para suplicar pela paz. Dessa vez, a rainha acorrentada sugeriu a ideia de que o reino poderia ser dividido. Rhaenyra ficaria com Porto Real e as terras da coroa, o norte, o Vale de Arryn, todas as terras banhadas pelo Tridente e as ilhas. Para Aegon II restariam as terras da Tempestade, as terras ocidentais e a Campina, que seriam governadas de Vila Velha. Rhaenyra descartou a proposta da madrasta com desdém. Seus filhos poderiam ter desfrutado posições de honra na minha corte, se tivessem sido fiéis, declarou sua graça, mas tentaram me privar do meu direito, e o sangue de meus belos filhos está nas mãos deles. Sangue bastardo, derramado na guerra, respondeu Alicent. Os filhos dos meus filhos eram meninos inocentes, assassinados de forma cruel. Quantos mais precisam morrer para saciar sua sede de vingança? As palavras da rainha viúva serviram apenas para atiçar o fogo da fúria de Rhaenyra. Não admito mais mentiras, advertiu ela. Fale mais uma vez de bastardia, e mandarei arrancar sua língua. Ou pelo menos é o que afirma o septão Eustace. Muncon diz o mesmo em sua história verdadeira. Aqui mais uma vez Cogumelo diverge. O anão pretende nos convencer de que Rhaenyra mandou cortar imediatamente a língua da madrasta, em vez de fazer uma mera ameaça. O bobo insiste que foi apenas a intervenção da Senhora Miséria que a refreou. Verme Branco propôs outro castigo mais cruel. A esposa e a mãe do rei Aegon seriam acorrentadas e levadas até determinado bordel, onde seriam vendidas para qualquer homem que desejasse se satisfazer com elas. O preço era alto: um dragão de ouro pela rainha Alicent, 3 dragões pela rainha Elaena, que era mais jovem e bonita. No entanto, Cogumelo afirma que muitas pessoas na cidade acreditavam que isso era barato para manter relações carnais com uma rainha. Que elas fiquem lá até engravidarem, teria dito a senhora Miséria. Elas se sentem tão à vontade para falar de bastardos, então que cada uma tenha o seu próprio. Embora jamais se possa negar a luxúria dos homens e a crueldade das mulheres, Cogumelo carece de veracidade aqui. Não há dúvida de que tal história tenha sido contada nas tabernas e casas de pasto de Porto Real, mas é possível que ela tenha sido concebida mais tarde, quando o rei Aegon II tratou de justificar a crueldade de suas próprias ações. Convém lembrar que o anão registrou suas histórias muitos anos depois dos acontecimentos narrados e pode ter cometido equívocos. Portanto, não falemos mais das rainhas de bordel, e voltemos aos dragões que partiram para a guerra. Caraxes e Robovelha foram ao norte, Vermitor e Asa Prata, ao sudoeste. Junto à nascente do poderoso Vago estava Tumbleton, uma próspera cidade mercantil e sede da Casa Footly. O castelo acima da cidade era robusto, mas pequeno, guarnecido por apenas 40 homens, mas outros milhares haviam subido o rio desde Ponte Amarga, Mesa Longa e mais ao sul. A chegada de uma força tão poderosa de senhores fluviais aumentou ainda mais seus números e revigorou sua determinação.
Recém-chegados da vitória no baile do açougueiro vieram Sr. Garibaldi Grey e Folha Longa, matador de leões, com a cabeça de Sr. Criston Cole na ponta de uma lança, Ruivo Rob Rivers e seus arqueiros, os últimos lobos de inverno, e diversos cavaleiros e senhores menores que detinham terras às margens da Água Negra, incluindo nomes dignos de nota, como o Moslander de antanho, Sr. Garrick Hall de Vila Média, Sr. Merrell, o Audacioso e o Lord Ovai Bonney. Ao todo, as forças sob o estandarte da rainha Rhaenyra em Tumbleton chegavam a quase 9.000 segundo a história verdadeira. Entre outros cronistas, esse número varia entre 12 e 6.000, mas, em todos os casos, parece evidente que os homens da rainha estavam em grande desvantagem diante dos números do Lord Gotover. Não há dúvidas de que a vinda dos dragões Vermitor e Asa Prata e seus cavaleiros foi muito festejada pelos defensores de Tumbleton. Pouco sabiam eles dos horrores que os aguardavam. O como, quando e por que Duque veio a se tornar conhecido como as traições de Tumbleton ainda são tópicos de grande controvérsia, e é provável que jamais se saiba a verdade a respeito de tudo o que aconteceu. Mas parece que certos indivíduos dentre os que chegaram à cidade, fugindo do exército do Lord Gotover, eram na realidade integrantes desse exército, enviados à frente para se infiltrar nas fileiras dos defensores. É indiscutível que 2 dos homens da Água Negra que haviam se juntado aos senhores fluviais na marcha rumo ao sul, o Lord Ovai Bonney e Sr. Roger Corne, eram partidários secretos do rei Aegon II. No entanto, a traição deles teria sido de pouca monta. Não fosse o fato de que Sr. Uvo Branco e Sr. Rio Martelo também escolheram esse momento para mudar de lado. A maior parte do que sabemos a respeito desses 2 homens veio de Cogumelo. O anão não se abstém de avaliar o baixo caráter desses 2 domadores de dragões, pintando o primeiro como um bêbado e o segundo como um bruto. Os 2, diz ele, eram covardes. Foi apenas quando viram o exército do Lord Ormond, com suas lanças cintilando à luz do sol, e a linha de marcha estendendo-se por muitas léguas, que eles decidiram se unir a ele em vez de enfrentá-lo. Contudo, nenhum dos 2 tinha hesitado ao se verem sob nuvens de lanças e flechas em Derivamarca. Talvez fosse a perspectiva de atacar Tessarion que os tenha preocupado. Na goela, todos os dragões haviam lutado do lado deles. Essa é outra possibilidade. Embora tanto Vermitor quanto Asa Prata fossem mais velhos e maiores que o dragão do príncipe Daeron, e, portanto, tivessem mais chances de vencer em qualquer batalha. Há quem diga ainda que foi ganância, e não covardia, o que levou Branco e Martelo à traição. A honra de nada significava para eles, era riqueza e poder o que eles desejavam. Após a goela e a queda de Porto Real, eles se tornaram cavaleiros, mas sua ambição era o título de Lorde, e eles desprezavam as propriedades modestas que a rainha Rhaenyra lhes concederá. Quando os Lordes Rosby e Stockvort foram executados, sugeriu-se que Branco e Martelo recebessem as terras e os castelos deles, por intermédio do casamento com suas filhas, mas sua graça permitirá que os filhos dos traidores herdassem tudo. Depois eles foram provocados com Ponta Tempestade e Rochedo Castelli, mas também essas recompensas lhes foram negadas pela rainha ingrata. De certo eles esperavam que o rei Aegon II lhes desse uma recompensa melhor, caso ajudassem a recolocá-lo no trono de ferro. É possível inclusive que certas promessas tenham sido feitas nesse sentido, talvez por intermédio do Lord Larys Petorto ou um de seus agentes, embora não haja provas disso nem jamais vá haver. Como nenhum dos 2 sabia ler ou escrever, nunca saberemos o que levou os 2 traidores, como a história viria a chamá-los, a fazer o que fizeram. Contudo, da Batalha de Tumbleton sabemos muito. 6.000 dos homens da rainha entraram em formação para enfrentar o Lord Gotover no campo, sob o comando de Sr. Garibaldi Grey. Eles lutaram com bravura por algum tempo, mas uma chuva devastadora de flechas dos arqueiros do Lord Ormond desbastou suas fileiras, e uma carga tempestuosa de cavalos pesados os quebrou, repelindo os sobreviventes para fugirem de volta para as muralhas da cidade. Ali estavam Ruivo Rob Rivers e seus arqueiros cobrindo a retirada com seus próprios arcos longos. Assim que a maior parte dos sobreviventes conseguiu passar pelos portões, Rod Ruína e seus lobos de inverno fizeram uma surtida a partir de um postigo, vociferando seus gritos de guerra assustadores do norte ao contornar o flanco esquerdo dos atacantes.
No caos que se seguiu, os nortenhos abriram caminho através de uma força 10 vezes maior que a deles, até onde o Lord Ormond e Gotover observava de cima de seu cavalo de batalha, sob o dragão dourado do rei Aegon e os estandartes de Vila Velha e de Torralta. Segundo os bardos, o Lord Roderick estava coberto de sangue dos pés à cabeça ao se aproximar, com escudo rachado e elmo partido, mas veio tão embriagado pela batalha que parecia nem sequer sentir seus ferimentos. Sor Brindon e Gotover, primo do Lord Ormond, se colocou entre o nortenho e seu suzerano, decepando o braço do escudo da ruína na altura do ombro com um golpe terrível de seu machado longo, mas o brutal senhor de vila acidentada continuou lutando, matando tanto Sor Brindon quanto o Lord Ormond antes de morrer. Os estandartes do Lord Gotover caíram, e o povo bradou de alegria, acreditando que a maré tinha virado. Nem mesmo a chegada de Tessarion no campo de batalha os abateu, pois eles sabiam que também dispunham de 2 dragões, mas, quando Vermitor e Asa Prata subiram ao céu e despejaram suas chamas sobre Tumbleton, os brados de alegria se tornaram gritos de terror. Foi o campo de fogo em miniatura, segundo o grande mestre Munkun. Tumbleton foi engolida pelas chamas, lojas, casas, septos, pessoas, tudo. Homens caíram queimados da guarita e das ameias, ou tombaram aos berros pelas ruas como tochas humanas. Do lado de fora das muralhas, o príncipe Daeron avançou com Tessarion. Patê de Folha Longa foi derrubado do cavalo e atropelado, e Sor Garibaldi Grey, atingido por uma seta de besta e coberto de fogo de dragão. Os 2 traidores devastaram a cidade com jatos de fogo de uma ponta à outra. Sor Roger Corne e seus homens escolheram esse momento para revelar sua verdadeira face, e mataram defensores nos portões da cidade, antes de abri-los para os atacantes. O Lord Ovaiboney fez o mesmo dentro do castelo, cravando uma lança nas costas de Sor Merrel, o audacioso. O saque que se seguiu à cidade foi um dos mais selvagens de toda a história. De Westeros. Tumbleton, a próspera cidade mercantil, foi reduzida a cinzas e brasas. Milhares arderam, e outros tantos morreram afogados ao tentar atravessar o rio a nado. Mais tarde, alguns diriam que esses tiveram sorte, pois aos sobreviventes não houve qualquer piedade. Os homens do Lord Footle largaram suas espadas e se renderam, mas foram amarrados e decapitados. As mulheres que sobreviveram às chamas foram estupradas repetidas vezes, até mesmo meninas de 8 e 10 anos. Idosos e meninos foram passados na espada, enquanto os dragões devoravam a carcaça retorcida e fumegante de suas vítimas. Tumbleton nunca se recuperaria. Embora os Footle depois viessem a tentar reconstruir sobre as ruínas, a cidade nova jamais chegaria a 1/3 do tamanho da antiga, pois o povo dizia que o próprio solo era assombrado. A 160 léguas dali, ao norte, outros dragões voavam acima do tridente, onde o príncipe Daemon Targaryen e a pequena menina chamada Ortigas caçavam a Aemon Caolhos sem sucesso. Eles haviam estabelecido base em Lagoa da Donzela, a convite do Lord Manfred Moton, que vivia apavorado com a perspectiva de vagar atacar sua cidade. Mas o príncipe Aemon atacou Cabeça de Pedra, no sopé das Montanhas da Lua, Salgueiro Doce, no Ramo Verde, e Brotadança, no Ramo Vermelho, reduziu o Ponte do Arqueiro a cinzas, incendiou Velha Ferre e Moinho da Velha, destruiu o convento de Bechester, sempre desaparecendo no céu antes que os caçadores conseguissem chegar. Vagar nunca se demorava, e tampouco os sobreviventes conseguiam entrar em acordo quanto à direção para onde a dragão tinha voado. Todas as manhãs, Caraxes e Robovelha saíam de Lagoa da Donzela, subindo as alturas sobre as terras fluviais em círculos mais e mais largos, na esperança de vislumbrar vagar mais abaixo, e então voltavam derrotados, ao entardecer. As crônicas de Lagoa da Donzela nos revelam que o Lord Moton se atreveu a sugerir que os caçadores se separassem na busca, para cobrir um terreno 2 vezes maior. O príncipe Daemon se recusou. Ele lembrou a sua senhoria que Vagar era a última dos 3 dragões que Aegon, o Conquistador, havia trazido a Westeros. Embora fosse mais lenta do que era um século antes, ela se tornará quase tão grande quanto o antigo Terror Negro. Suas chamas eram tão intensas que podiam derreter pedra, e nem Caraxes nem Robovelha eram capazes de se equiparar a ela em ferocidade. Só juntos eles tinham qualquer esperança de derrotá-la. E assim ele manteve a menina Ortigas ao seu lado, dia e noite, no céu e no castelo.
Entretanto, teria sido medo o único motivo por que o príncipe Daemon mantinha urtigas junto de si? Cogumelo alega que não. Segundo o anão, Daemon Targaryen havia se apaixonado pela pequena bastarda e a levará para a cama. Até que ponto podemos nos fiar no depoimento do bobo? Urtigas tinha apenas 17 anos, e o príncipe Daemon 49, mas é notório o poder que jovens donzelas exercem sobre homens mais velhos. Sabemos que Daemon Targaryen não era um consorte fiel à rainha. Até mesmo nosso septão Eustace, de costumeira reticência, relata as visitas noturnas dele à senhorita Misaria, cuja cama ele desfrutara muitas vezes na corte, supostamente com a anuência da rainha. Convém lembrar também que na juventude, todos os bordéis de Porto Real sabiam que o Lorde Baixada das Pulgas nutria uma apreciação especial por donzelas e reservavam as mais jovens, bonitas e inocentes de suas meninas novas para ele deflorar. A menina Urtigas era jovem, sem dúvida, embora talvez não tão jovem quanto as que o príncipe havia usufruído no passado, mas parece incerto que tenha sido uma verdadeira donzela, tendo crescido sem lar, mãe ou dinheiro. Nas ruas de Vila Especiaria e Casco, é provável que ela tenha oferecido sua inocência pouco após a primeira florida, se não antes, em troca de meia pataca ou um pedaço de pão. E as ovelhas que ela dera à robovelha para domá-lo, como ela as teria conseguido, se não erguendo as saias para algum pastor? E Urti tampouco poderia ser chamada de bonita. Uma menina morena e magrela em um dragão moreno e magrelo, descreve Muncoen. Sua história é verdadeira, embora ele nunca a tenha visto. O septão Eustace diz que os dentes dela eram tortos, e o nariz, deformado por uma cicatriz de quando ela fora flagrada roubando. Cogumelo conta que Urtigas nunca se banhava nem trocava de roupa, e que tinha um odor pungente. Dificilmente seria amante de um príncipe. Em contraposição a isso temos o testemunho do Cogumelo, e neste caso, as crônicas de Lagoa da Donzela registradas pelo mestre do Lord Moton. Segundo o mestre Norrin, o príncipe e a menina bastarda ceavam juntos todas as noites, tomavam o desjejum juntos todas as manhãs, dormiam em quartos contíguos, e o príncipe mimava a menina tal qual um homem mimaria uma filha, ensinando-lhe cortesias comuns, e como se vestir e se sentar e escovar o cabelo, e a presenteou com uma escova de cabelo com cabo de marfim, um espelho prateado, um manto de belo veludo castanho, um par de botas de cavalgar feitas de couro macio como manteiga. O príncipe ensinou a menina a se banhar, diz Norrin, e as criadas que lhe preparavam a água diziam que muitas vezes ele a acompanhava na mesma tina, ensaboando-lhe as costas ou lavando o fedor de dragão dos cabelos, ambos pelados como no dia de seus nomes. Nada disso constitui prova de que Daemon Targaryen teve relações carnais com a menina bastarda, mas, à luz do que se seguiu, nós definitivamente deveríamos considerar que esta é uma das histórias mais prováveis de Cogumelo. No entanto, como quer que esses dois passassem suas noites, é certo que os dias eram dedicados à exploração nos céus, caçando sem sucesso o príncipe Aemon e Vhagar. Então deixemos ambos por enquanto e voltemos nosso olhar rapidamente para o outro lado da Baía da Água Negra. Foi mais ou menos por volta dessa época que uma coca mercantil chamada Nessaria entrou manquejante no porto sob Pedra do Dragão para realizar concertos e reabastecer. O navio estava voltando de Pentos rumo à antiga Volantis, quando uma tempestade o desviou da rota, segundo a tripulação. Mas a essa toada comum de perigos marítimos os volantinos acrescentaram uma nota curiosa. Quando Nessaria cambou para o oeste, o Monte Dragão se assomou adiante, imenso contra o sol poente, e os marujos enxergaram dois dragões lutando, e os rugidos ecoavam dos penhascos negros escarpados do lado oriental da montanha fumegante. Em cada taberna, estalagem e prostíbulo ao longo da costa a história foi contada, repetida e ornamentada, até que todo mundo em Pedra do Dragão já a conhecesse. Dragões eram objeto de fascínio para os homens da antiga Volantis. A visão de dois em combate seria algo que os tripulantes do Nessaria jamais esqueceriam. As pessoas que nasceram e cresceram em Pedra do Dragão já estavam acostumadas a tais criaturas, contudo, ainda assim a história dos marinheiros instigou o interesse. Na manhã seguinte, alguns pescadores locais contornaram o Monte Dragão com seus barcos e depois disseram ter visto os restos queimados e arruinados de um dragão morto na base da montanha. Pela cor das asas e escamas,
A carcaça pertencia à fantasma cinza. O dragão estava partido em 2 pedaços, fora retalhado e parcialmente devorado. Ao ouvir essa notícia, Sir Robert Quincy, o simpático e notoriamente obeso cavaleiro que a rainha nomeara Castelão de Pedra do Dragão em sua ausência, logo apontou o canibal como o responsável. Muitos concordaram, pois sabia-se que o canibal já havia atacado dragões menores antes, ainda que raramente com tamanha selvageria. Alguns pescadores, com medo de que o assassino pudesse vir atrás deles, insistiram que Quincy enviasse cavaleiros ao covil do animal para dar um fim nele, mas o Castelão negou. Se não o incomodarmos, o canibal não vai nos incomodar, declarou ele. Para garantir isso, ele proibiu a pesca nas águas diante do lado oriental do Monte Dragão, onde o corpo do dragão morto seguia apodrecendo. Seu decreto não satisfez sua irrequieta tutelada, Baela Targaryen, a filha do príncipe Daemon com a primeira esposa dele, Laena Velaryon. Aos 14 anos, Baela era uma jovem donzela agitada e voluntariosa, mais menino que moça, e muito filha do pai. Apesar da baixa estatura e do corpo magro, ela desconhecia o medo e vivia para dançar e falcoar e montar. Quando era menor, muitas vezes lhe chamaram a atenção por ficar brigando com escudeiros no pátio, mas, em tempos mais recentes, ela passará a fazer brincadeiras de beijos com eles. Pouco depois de a corte da rainha partir para Porto Real, deixando a senhorita Baela em Pedra do Dragão, Baela fora flagrada permitindo que um ajudante de cozinha enfiasse a mão por baixo de seu justilho. Sir Robert, furioso, mandara o menino para o cepo para perder a mão transgressora. Foi apenas graças à intercessão chorosa da menina que ele foi poupado. Ela gosta muito de meninos, escreveu o Castelão para o príncipe Daemon, pai de Baela, após o incidente, e precisa se casar logo, antes que possa oferecer sua virtude para alguém indigno. Contudo, mais ainda do que meninos, a senhorita Baela adorava voar. Desde a primeira vez em que subiu com Bailalua ao céu, menos de meio ano antes, ela voara todos os dias, explorando à vontade todas as partes de Pedra do Dragão e sobrevoando o mar até Derivamarca. Sempre ansiosa por aventura, a menina agora pretendia descobrir por conta própria o que acontecerá de fato do outro lado da montanha. Ela disse a Sir Robert que não tinha medo do canibal. Bailalua era mais jovem e veloz, conseguiria escapar facilmente do outro dragão. Mas o Castelão a proibiu de correr esse risco. A guarnição recebeu instruções explícitas, a senhorita Baela não poderia sair do castelo. Quando a flagraram tentando desobedecer a ordem naquela mesma noite, a donzela irritada foi confinada no quarto. Ainda que a decisão fosse compreensível, foi um infortúnio se vista em retrospecto, pois se a senhorita Baela tivesse recebido permissão para voar, talvez ela avistasse o barco de pesca que estava contornando a ilha naquele momento. Nele se encontravam um pescador idoso chamado Tom Barba Presa, seu filho, Tom Língua Presa, e 2 primos, de Derivamarca que perderam seus lares quando Vila Especiaria foi destruída. O Tom mais jovem, habilidoso com o caneco e desastrado com a rede, havia passado bastante tempo pagando bebidas para marinheiros volantinos, escutando as histórias sobre os dragões que eles tinham visto brigar. Cinza e dourado que eles era, brilhando no sol, disse um homem. Agora, contrariando a proibição de Sir Robert, os 2 Tom estavam determinados a levar seus primos à porção pedregosa onde o dragão morto jazia, queimado e roto, para que pudessem caçar o matador. Enquanto isso, na margem ocidental da Baía da Água Negra, chegaram a Porto Real as notícias da batalha e da traição em Tumbleton. Dizem que a rainha viúva Alicent riu quando soube. Tudo que eles semearam, agora vão colher, prometeu ela. No trono de ferro, a rainha Rhaenyra empalideceu, e deu ordem para que os portões da cidade fossem fechados e trancados. A partir daquele momento, ninguém poderia entrar ou sair de Porto Real. Nenhum viramanto vai se esgueirar para dentro da minha cidade, e abrir meus portões para os rebeldes, proclamou sua graça. O exército do Lord Ormond poderia alcançar as muralhas em 1 ou 2 dias, os traidores, com seus dragões, poderiam chegar ainda mais rápido. Essa perspectiva empolgou o príncipe Joffrey. Que venham, anunciou o rapaz, vívido com a arrogância da juventude e ansioso para vingar seus irmãos caídos. Eu os enfrentarei com Tiraxes. A ideia alarmou a mãe. De modo algum, declarou ela. Você é novo demais para lutar. Mesmo assim,
Ela permitiu que o menino continuasse presente enquanto o Conselho Preto discutia a melhor forma de lidar com o inimigo que se aproximava. Restavam 6 dragões em Porto Real, mas apenas um estava dentro das muralhas da Fortaleza Vermelha, a dragão da própria rainha, Syrax. Todos os cavalos foram removidos de um estábulo no pátio externo para que ela pudesse usar o espaço. Correntes pesadas a prendiam ao solo. Embora fossem longas o bastante para permitir que ela se deslocasse entre o estábulo e o pátio, as correntes a impediam de voar sem montaria. Syrax já estava muito acostumada a correntes, extremamente bem alimentada, fazia anos que ela não caçava. Os outros dragões eram mantidos no Fosso dos Dragões. Sob a vasta redoma, 40 câmaras subterrâneas gigantescas tinham sido escavadas em um grande círculo nas entranhas da colina de Rhaenys. Pesadas portas de ferro bloqueavam as duas extremidades dessas cavernas artificiais. As internas davam para as areias do fosso e as externas para a encosta da colina. Caraxes, Vermitor, Asa Prata e Robovelha haviam se instalado ali antes de partir para a batalha. 5 dragões restavam: Tiraxes, do príncipe Joffrey, Fumaresia, o cinza claro de Adon Velaryon, os dragões jovens Morgul e Sricos, pertencentes à princesa Jaeliaera, desaparecida, e seu irmão gêmeo, o príncipe Jaeliaeres, morto, e Dreonfiri, a querida da rainha Elaena. Era antigo o costume de que pelo menos um domador de dragão residisse no fosso, de modo a poder sair em defesa da cidade caso fosse necessário. Como Rhaenyra preferia manter os filhos junto de si, essa incumbência recaiu sobre Adon Velaryon. Mas agora surgiram vozes no Conselho Preto que questionavam a lealdade de Sor Adon. As sementes de dragão Uvo Branco e Rio Martelo tinham se debandado para o inimigo, mas seriam eles os únicos traidores? Que dizer de Adon de Casco e da menina Ortigas? Eles também haviam nascido bastardos. Seriam de confiança? O Lorde Bartimo Celtigar acreditava que não. Bastardos são traiçoeiros por natureza, disse ele. Corre no sangue deles. Traição é tão fácil para um bastardo quanto lealdade é para homens de nascimento legítimo. Ele instou sua graça a deter os 2 domadores de dragão ilegítimos imediatamente, antes que eles pudessem levar seus dragões ao inimigo. Sua opinião encontrou eco em outros, incluído Sor Luthor Largen, comandante da patrulha da cidade, e Sor Loren Marbran, senhor comandante da guarda da rainha. Até mesmo os 2 homens de Porto Branco, o temível cavaleiro Sor Medric Mandele e seu esperto e corpulento irmão, Sor Torren, instigaram a desconfiança da rainha. Melhor não arriscar, disse Sor Torren. Se o inimigo ganhar mais 2 dragões, nós estaremos perdidos. Apenas o Lord Corlys e o grande mestre Gerard saíram em defesa das sementes de dragão. O grande mestre disse apenas que eles não tinham prova alguma de deslealdade por parte de Ortigas e Sor Adon. O mais sábio seria buscar provas antes de emitir qualquer juízo. Lord Corlys foi muito além, declarando que Sor Adon e o irmão Alyn eram Velaryon genuínos, herdeiros dignos de Derivamarca. Quanto à menina, ainda que possa ser suja e de má aparência, ela havia lutado com bravura na Batalha da Goela. Assim como os 2 traidores, rebateu o Lord Celtigar. Os protestos acalorados da mão e a fria cautela do grande mestre não surtiram efeito. A suspeita da rainha fora despertada. Sua graça havia sofrido tantas traições, de tantas pessoas, que sempre tendia a esperar o pior de qualquer um, escreve o septão Eustace. Traições já não tinham mais a capacidade de surpreendê-la. Ela passará a esperar que acontecesse, até mesmo das pessoas que mais amava. Pode ser que seja o caso. Contudo, a rainha Rhaenyra não agiu de imediato, preferindo mandar buscar Mysaria, a meretriz e dançarina que era na prática sua senhora dos segredos. Com a pele alva feito leite, a senhora Miséria apareceu diante do conselho, trajando um manto de veludo preto com capuz forrado de seda vermelho sangue, e aguardou humildemente com a cabeça baixa enquanto sua graça lhe perguntava se ela acreditava que Sor Adon e Ortigas teriam planos de traí-la. Verme Branco então ergueu os olhos e respondeu com uma voz delicada. A menina já atraiu minha rainha. Neste mesmo instante ela partilha da cama de seu marido, e não tardará até ter um bastardo dele na barriga. Foi então que a rainha se enfureceu, segundo o septão Eustace.
Com uma voz fria feito gelo, ela exigiu que Sor Luthor levasse 20 mantos dourados até o fosso dos dragões e prendesse Soradon Velaryon. Interrogue-o com firmeza, e aí descobriremos se ele é verdadeiro ou falso, acima de qualquer dúvida. Quanto à menina Urtigas, a rainha declarou: ela é uma criatura comum, coberta do fedor da feitiçaria. Meu príncipe jamais se deitaria com algo tão rasteiro. Basta olhar para ela e ver que não tem uma gota sequer de sangue de dragão. Foi com feitiços que ela conseguiu dominar um dragão, e ela fez o mesmo com o senhor meu marido. Sua graça seguiu dizendo que, enquanto estivesse sujeito ao domínio da menina, o príncipe Daimon não era de confiança. Portanto, sua ordem foi enviar imediatamente uma mensagem à lagoa da donzela, mas apenas para os olhos do Lord Moton. Que ele a retire da mesa ou da cama e lhe corte a cabeça. Só aí meu príncipe se libertará. E assim a traição levou a mais traição para a ruína da rainha. Quando Sor Luthor Largen e seus mantos dourados subiram a colina de Rhaenys com o mandado da rainha, as portas do Fosso dos Dragões se abriram de repente. Acima deles, e Fumaresia estendeu suas asas cinza claras e alçou o voo, expelindo fumaça das narinas. Soradon Velaryon havia sido advertido a tempo de fugir. Frustrado e furioso, Sor Luthor voltou imediatamente à Fortaleza Vermelha, onde invadiu a Torre da Mão, e agarrou com força o idoso Lord Corlys, acusando-o de traição. E o velho tampouco negou. Amarrado e espancado, mas ainda em silêncio, ele foi arrastado até a masmorra e jogado em uma cela escura para aguardar o julgamento e a execução. A desconfiança da rainha se abateu também sobre o grande mestre Gerardes, pois, tal como serpente marinha, ele defenderá as sementes de dragão. Gerardes negou qualquer participação na traição do Lord Corlys. Sem esquecer seu longo período de serviço leal, Rhaenyra poupou o grande mestre da masmorra, e preferiu apenas removê-lo do conselho, e enviá-lo de volta à Pedra do Dragão prontamente. Não creio que você seja capaz de mentir para mim, disse ela a Gerardes, mas não posso permitir homens à minha volta que não tenham minha confiança implícita, e agora, quando olho para você, só consigo pensar no seu falatório sobre a menina Urtigas. Enquanto isso, histórias do massacre em Tumbleton se espalhavam pela cidade, e junto delas, o terror. Porto Real seria a seguinte, diziam os homens uns aos outros. Dragão lutaria com dragão, e dessa vez a cidade certamente queimaria. Com medo da chegada do inimigo, centenas de pessoas tentaram fugir, mas foram impedidas nos portões pelos mantos dourados. Presos atrás das muralhas, alguns buscaram abrigo em porões profundos, para se proteger da tormenta de fogo que temiam ser iminente, enquanto outros se voltaram para as orações, a bebedeira e os prazeres proporcionados pelas coxas de uma mulher. Ao anoitecer, tabernas, bordéis e septos em toda a cidade estavam abarrotados de homens e mulheres que desejavam consolo ou fuga, e que trocavam relatos de horror. Foi nessa hora sombria que surgiu na Praça dos Sapateiros um tal irmão itinerante, um espantalho descalço vestido com cilício e calças de pano grosseiro, imundo e coberto de sujeira e fedendo a chiqueiro, com uma tigela de esmola pendurada no pescoço por uma lingueta de couro. Ele tinha sido um ladrão, pois onde antes existira sua mão direita, havia apenas um toco, coberto por um pedaço esfarrapado de couro. O grande mestre Munkon sugere que ele tenha sido um pobre irmão. Embora essa ordem tivesse sido renegada muito antes, estrelas errantes ainda vagavam pelas vielas dos Sete Reinos. Não temos como saber de onde ele veio. Até mesmo seu nome se perdeu na história. Os que escutaram suas pregações, assim como os que mais tarde viriam a registrar sua infâmia, conheciam-no apenas como pastor. Cogumelo o chama de pastor morto, pois afirma que o homem era pálido e fétido como um cadáver recém-saído do túmulo. Quem quer que ele tenha sido, o que quer que tenha sido, esse pastor maneta se ergueu como um espírito maligno, invocando morte e destruição sobre a rainha Rhaenyra para qualquer um que quisesse escutar. Incansável e destemido, ele pregou durante a noite inteira, e até bem entrado o dia seguinte, e sua voz irada ecoava pela Praça dos Sapateiros. Dragões eram criaturas antinaturais, declarou o pastor, demônios invocados das profundezas dos Sete Infernos pelas sinistras artes de feitiçaria de Valíria. Aquela fossa imunda onde irmão se deitava com irmã e mãe com filho, onde homens montavam demônios para ir à batalha, enquanto suas mulheres abriam as pernas para cachorros. Os Targaryen haviam escapado da destruição, fugindo sobre o mar até Pedra do Dragão,
Mas os deuses não aceitam insultos, e agora uma segunda destruição era iminente. O falso rei e a rainha puta serão aniquilados por todas as suas ações, e seus monstros demoníacos desaparecerão do mundo, trovejou o pastor. Todo mundo que se aliasse a eles também morreria. A única esperança para Westeros não sofrer a mesma sina de Valíria era que os dragões e seus mestres fossem exterminados de Porto Real. A cada hora seu público cresceu. Uma dúzia de pessoas se tornou uma vintena, e depois uma centena, e ao raiar do dia eram milhares entulhados na praça, empurrando e se apertando para escutar. Muitos empunhavam tochas, e ao anoitecer o pastor se encontrava envolto em um círculo de fogo. Quem tentava expulsá-lo a gritos era escorraçado pela multidão. Até os mantos dourados foram rechaçados, quando 40 tentaram esvaziar a praça com lanças. Em Tumbleton, 60 léguas ao sudoeste, reinava outro tipo de caos. Enquanto Porto Real tremia de terror, os inimigos que eles temiam ainda não haviam avançado um metro sequer rumo à cidade, pois os legalistas do rei Aegon se viram sem líder, afligidos por divisões, conflitos e dúvidas. Ormund Igotover estava morto, assim como seu primo Sor Brindon, o principal cavaleiro de Vila Velha. Seus filhos continuavam na Torralta, a 1000 léguas de distância, e ainda por cima eram meninos verdes. E, ainda que o Lord Ormund tivesse apelidado Daeron Targaryen de Daeron, o audaz, e elogiado sua coragem em batalha, o príncipe ainda era um menino. O filho mais jovem da rainha Alicent havia crescido à sombra dos irmãos mais velhos, estava mais acostumado a obedecer do que a dar ordens. O Igotover mais velho ainda no exército era Sorobert, outro primo do Lord Ormund, até então responsável apenas pelo comboio de bagagem. Um homem tão rotundo quanto lento, Obert Igotover, viverá 60 anos sem jamais se destacar, porém, agora, pretendia assumir o comando do exército por direito de parentesco com a rainha Alicent. O Lord Unvinpeak, Sir Jon Roston, e o Lord Ovai Borney também se apresentaram. O Lord Peak podia se gabar de descender de uma antiga linhagem de guerreiros famosos e contava com 100 cavaleiros e 900 homens de armas sob seu estandarte. Jon Roston era temido tanto por seu temperamento sombrio quanto por sua lâmina negra, a espada de aço valeriano chamada Fazedora de Órfãos. O Lord Ovai, o traidor, insistia que fora sua astúcia que lhes permitirá conquistar Tumbleton, e que apenas ele conseguiria tomar Porto Real. Nenhum dos pretendentes era poderoso e respeitado bastante para conter a selvageria e ganância dos soldados comuns. Enquanto eles discutiam por precedência e riquezas, seus próprios homens se entregavam livremente à orgia de saques, estupros e destruição. É impossível negar os horrores daqueles dias. Raras foram as ocasiões em toda a história dos 7 reinos em que uma cidade grande ou pequena foi submetida a um saque tão longo, cruel ou brutal como Tumbleton após as traições. Sem um líder forte para contê-los, até mesmo homens bons podem se transformar em monstros. Foi o que aconteceu ali. Bandos de soldados perambulavam bêbados pelas ruas, roubando todas as casas e lojas, matando qualquer homem que tentasse impedi-los. Toda mulher era presa fácil para seus desejos, até mesmo velhas e meninas pequenas. Homens ricos eram torturados até a morte para revelarem onde haviam escondido o ouro e as pedras preciosas. Bebês eram arrancados dos braços da mãe e empalados em lanças. Septãs santas eram perseguidas nuas pelas ruas e estupradas não por um homem, mas por 100. Até irmãs silenciosas eram violadas. Nem mesmo os mortos foram poupados. Em vez de receberem um enterro honrado, os cadáveres eram abandonados para apodrecer e servir de comida para corvos e cães selvagens. Tanto Septão Eustace quanto o grande mestre Munkun afirmam que o príncipe Daeron ficou enojado por tudo que viu, e exigiu que Sorobert Igotover pusesse um fim àquilo, mas os esforços de Igotover se revelaram tão fracos quanto o próprio homem. É a natureza do povo seguir a liderança de seus nobres, e até mesmo os pretensos sucessores do Lord Ormund haviam sucumbido à ganância, selvageria e soberba. Jon Roston se encantou com a bela senhora Charisse Footle, esposa do senhor de Tumbleton, e a reivindicou como prêmio de guerra. Quando o senhor seu marido protestou, Sor Jon partiu quase ao meio com Fazedora de Órfãos, dizendo que ela também faz viúvas. Ao rasgar as vestes da senhora Charisse enquanto ela chorava,
Apenas 2 dias depois, o Lord Peake e o Lord Bowley tiveram uma discussão terrível em um conselho de guerra, e então Peake sacou sua adaga e a cravou no olho de Bowley, declarando uma vez viramanto, sempre viramanto, diante dos olhares horrorizados do príncipe Daeron e de Sorobert. No entanto, os piores crimes foram cometidos pelos 2 traidores, os bastardos domadores de dragão Rio Martelo e o Uvo Branco. Sorulf se entregou completamente à bebedeira, afogando-se em vinho e sangue. Cogumelo afirma que ele estuprava 3 donzelas por noite. As que não o agradavam eram dadas de comer a seu dragão. O título de cavaleiro que a rainha Rhaenyra lhe dera não era suficiente. E ele tampouco se saciou quando o príncipe Daeron o nomeou senhor de Ponte Amarga. Branco desejava um prêmio maior, queria como sede nada menos que Jardim de Cima, declarando que os Tyrell não haviam tomado parte na dança e, portanto, deviam ser considerados traidores. As ambições de Sorulf eram modestas em comparação às do outro viramanto, Rio Martelo. Filho de um ferreiro comum, Martelo era um homem imenso, com mãos tão fortes que se dizia que era capaz de torcer barras de aço para fazer argolas. Embora ele não tivesse muito treinamento na arte da guerra, seu tamanho e sua força faziam dele um inimigo temível. Sua arma preferida era o martelo de guerra, com que ele infligia golpes devastadores. Para as batalhas, ele voava com Vermitor, que havia sido a montaria do próprio velho rei. De todos os dragões de Westeros, apenas Vhagar era mais antiga e maior. Por todos esses motivos, o Lorde Martelo, como ele passará a se chamar, passou a sonhar com coroas. Por que ser um senhor quando se pode ser um rei? Disse ele aos homens que começaram a se juntar à sua volta. E no acampamento se ouviu uma profecia de tempos ancestrais que dizia: quando o martelo cair sobre o dragão, um novo rei surgirá, e ninguém se erguerá diante dele. Ainda é mistério a origem dessas palavras, não saíram do próprio martelo, que não sabia ler nem escrever, mas em poucos dias todo mundo em Tumbleton já havia escutado. Nenhum dos 2 traidores parecia disposto a ajudar o príncipe Daeron a atacar Porto Real. Eles tinham um vasto exército, e ainda 3 dragões, mas a rainha também tinha 3 dragões, até onde eles sabiam, e seriam 5 quando o príncipe Daemon voltasse com urtigas. O Lord Peake preferia adiar qualquer avanço até o Lord Baratheon reunir suas tropas de ponta tempestade e se juntar a eles, enquanto Sorobert queria recuar até a Campina para reabastecer as provisões que se esgotavam a um ritmo acelerado. Nenhum deles parecia preocupado com o fato de que o exército encolhia dia após dia, esvaindo-se como orvalho matinal à medida que cada vez mais homens desertavam, escapando de volta para casa e levando o máximo de butim que conseguissem carregar. A muitas léguas ao norte, em um castelo acima da Baía dos Caranguejos, outro senhor se viu também deslizando pela lâmina de uma espada. De Porto Real havia chegado um corvo com a mensagem da rainha para Manfred Moton, senhor de Lagoa da Donzela. Ele deveria lhe entregar a cabeça da bastarda Ortigas, que fora considerada culpada de traição. Não faça mal algum ao senhor meu marido, príncipe Daemon da casa Targaryen, exigia sua graça. Mande-o de volta para mim quando o ato estiver feito, pois precisamos dele com grande urgência. O mestre Norrin, responsável pelas crônicas de Lagoa da Donzela, relata que, ao ler a carta da rainha, o senhor ficou tão abalado que perdeu a voz. Só conseguiu recuperá-la depois de beber 3 taças de vinho. E então o Lord Moton mandou chamar o capitão de sua guarda, o irmão, e seu campeão, Sor Florian Greystoel, e pediu que o mestre também ficasse. Quando estavam todos reunidos, ele leu a carta em voz alta, e pediu a opinião de cada um. Isso é fácil, respondeu o capitão da guarda. O príncipe dorme junto dela, mas está velho. 3 homens devem bastar para contê-lo caso ele tente interferir, mas levarei 6 para garantir. Meu senhor deseja que isso seja feito hoje à noite? 6 homens ou 60, ele ainda é Daemon Targaryen, retrucou o irmão do Lord Moton. Uma poção de sono na taça de vinho que ele toma à noite seria um método mais sensato. Que ele acorde com ela já morta. A menina é apenas uma criança, por mais sórdida que tenha sido sua traição, disse Sor Florian, o velho cavaleiro, grisalho e cinzento e sério. O velho rei jamais teria pedido isso de qualquer homem de honra. Vivemos tempos sórdidos, disse o Lord Moton, e é sórdida essa escolha que a rainha me ofereceu.
A menina é uma hóspede sob meu teto. Se eu obedecer, Lagoa da Donzela será amaldiçoada para sempre. Se eu me negar, seremos condenados e destruídos. Ao qual seu irmão respondeu: é possível que sejamos destruídos qualquer que seja a nossa decisão. O príncipe gosta muito dessa menina, e seu dragão está próximo. Um senhor sábio mataria os dois, para evitar que o príncipe queime Lagoa da Donzela em sua fúria. A rainha proibiu que ele sofresse qualquer mal, lembrou Lord Moton, e assassinar 2 hóspedes na cama é 2 vezes mais sórdido do que assassinar um. Eu seria duplamente amaldiçoado. Ele então deu um suspiro e disse: eu queria jamais ter lido esta carta. E então o mestre Norrin se pronunciou: talvez o senhor nunca tenha lido. O que se disse depois disso, as crônicas de Lagoa da Donzela não registram. Só sabemos que o mestre, um jovem de 22 anos, encontrou o príncipe Daimon e a menina Urtigas durante o jantar naquela noite, e lhes mostrou a carta da rainha. Cansados após um longo dia de caçadas infrutíferas, eles desfrutavam uma refeição simples de carne cozida com beterrabas quando entrei, e conversavam em tons baixos entre si, não sei dizer sobre que assunto. O príncipe me cumprimentou educadamente, mas, enquanto lia, vi a felicidade desaparecer de seus olhos, e uma tristeza se abateu sobre ele, como um peso que era grande demais para suportar. Quando a menina perguntou o que a carta dizia, ele respondeu: palavras de uma rainha, obra de uma puta. Ele então sacou a espada, e perguntou se os homens do Lord Moton estavam do outro lado da porta, esperando para prendê-los. Vim sozinho, respondi, e então perjurei, declarando falsamente que nem sua senhoria nem qualquer outro homem de Lagoa da Donzela sabia do conteúdo do pergaminho. Perdoe-me, meu príncipe, falei. Falei com meus votos de mestre. O príncipe Daimon embainhou a espada, e disse: você é um mestre ruim, mas um bom homem, e então ele pediu que eu os deixasse, e que não revelasse nada disto a ninguém até amanhã. Ponto. Não foi registrado o que o príncipe e a menina bastarda fizeram em sua última noite sob o teto do Lord Moton, mas, ao raiar do dia seguinte, eles apareceram juntos no pátio, e o príncipe Daimon ajudou Urtigas a selar Robovelha pela última vez. Ela costumava sempre alimentá-lo antes de voar. Dragões se submetem com mais facilidade à vontade do mestre quando estão satisfeitos. Naquela manhã, ela lhe deu um bezerro preto, o maior de toda a Lagoa da Donzela, e cortou a garganta do animal pessoalmente. O mestre Norrin registra que o traje de couro de Urtigas estava manchado de sangue quando ela montou o dragão, e seu rosto manchado de lágrimas. Não houve uma palavra sequer de despedida entre homem e moça, mas, quando Robovelha bateu suas finas asas marrons e subiu ao céu da alvorada, Caraxes ergueu a cabeça e soltou um grito que estourou todas as janelas da torre de Jonquil. Acima da cidade, Urtigas virou seu dragão rumo à Baía dos Caranguejos e desapareceu nas brumas da manhã, e jamais foi vista de novo em qualquer corte ou castelo. Daemon Targaryen voltou ao castelo, apenas por tempo suficiente para tomar o desjejum com o Lord Moton. Depois de agora, não nos veremos mais, disse ele à sua senhoria. Agradeço pela hospitalidade. Espalhe por toda a sua terra que voarei para Arrenhal. Se meu sobrinho Aemon tiver a ousadia de me enfrentar, ele poderá me encontrar lá, sozinho. E assim o príncipe Daemon saiu de Lagoa da Donzela pela última vez. Depois que ele se foi, o mestre Norrin buscou o senhor e disse: tire a corrente do meu pescoço e a use para prender minhas mãos. O senhor precisa me entregar à rainha. Quando alertei a traidora e permiti que ela escapasse, eu também me tornei um traidor. O Lord Moton se recusou. Todos somos traidores aqui. E naquela noite, o estandarte esquartelado da rainha Rhaenyra foi removido de cima dos portões de Lagoa da Donzela, e em seu lugar foram desfraldados os dragões dourados do rei Aegon II. Nenhum estandarte tremulava acima das torres enegrecidas e fortalezas arruinadas de Arrenhal, quando o príncipe Daemon desceu do céu para tomar o castelo. Alguns invasores haviam se abrigado nos porões e nas câmaras subterrâneas, mas eles fugiram ao ouvir o som das asas de Caraxes. Depois que o último foi embora, Daemon Targaryen caminhou sozinho pelos salões cavernosos da sede de Arryn, acompanhado apenas de seu dragão. A cada noite ele fazia um talho na árvore coração do bosque sagrado para marcar a passagem de mais um dia. 13 marcas existem ainda naquele represeiro, feridas antigas, profundas e escuras, mas os senhores que regeram
Arrenhal desde a época de Daimon dizem que elas sangram novamente a cada primavera. No 14º dia da vigília do príncipe, uma sombra passou sobre o castelo, mais negra que qualquer nuvem transitória. Todos os pássaros no bosque sagrado voaram assustados, e um vento quente agitou as folhas caídas no pátio. Vhagar havia chegado enfim, e em seu dorso vinha o príncipe caolho Aemon Targaryen, trajando uma armadura negra como a noite com arabescos dourados. Ele não viera sozinho. Alice Rivers o acompanhava, com o longo cabelo preto caído para trás e a barriga grande como uma criança. O príncipe Aemon traçou 2 voltas em torno das torres de Arrenhal, e então desceu com Vhagar no pátio externo, a 100 metros de Caraxes. Os dragões trocaram olhares venenosos, e Caraxes abriu as asas e chiou, e chamas dançaram entre seus dentes. O príncipe ajudou a mulher a descer das costas de Vhagar e então se virou para o tio. Tio, eu soube que você estava nos procurando. Só você, respondeu Daimon. Quem lhe disse onde me encontrar? Minha senhora, respondeu Aemon. Ela ouviu em uma nuvem de tempestade, em um lago de montanha ao entardecer, na fogueira que acendemos para cozinhar nosso jantar. Ela vê muito, minha Alice. Foi insensatez sua vir sozinho. Se eu não estivesse sozinho, você não teria vindo, disse Daimon. Mas você está, e aqui estou. Você viveu tempo demais, tio. Nisso podemos concordar, respondeu Daimon. E então o velho príncipe fez Caraxes curvar o pescoço, e subiu com rigidez no dorso do dragão, enquanto o jovem príncipe beijava sua mulher e subia com agilidade em Vhagar, tomando cuidado de prender as 4 correntes curtas entre o cinto e a sela. Daimon deixou suas correntes soltas. Caraxes chiou de novo, enchendo o ar de labaredas, e Vhagar respondeu com um rugido. Os 2 dragões saltaram em uníssono ao ar. O príncipe Daimon subiu rápido com Caraxes, atiçando-o com um chicote de ponta de aço até eles desaparecerem em uma massa de nuvens. Vhagar, mais velha e muito maior, era também mais lenta, pesada pelo tamanho, e subiu de forma mais gradual, em círculos mais e mais largos que a levaram junto com seu mestre para o céu acima das águas do olho de Deus. Era tarde. O sol estava a ponto de se pôr, e o lago estava tranquilo, a superfície cintilando como uma chapa de cobre amassado. Cada vez mais ao alto ela se elevava, procurando Caraxes, enquanto Alice Rivers observava do topo da pira do rei, em Arrenhal. O ataque foi súbito como um raio. Caraxes mergulhou sobre Vhagar com um urro agudo que pôde ser ouvido a 20 quilômetros de distância, oculto pelo brilho do sol poente no ponto cego do príncipe Aemon. O WYRM de sangue bateu na dragão mais antiga com uma força terrível. Os rugidos ecoaram por todo o olho de Deus enquanto os 2 se agarravam e se debatiam, escuros sob um céu vermelho como sangue. Suas chamas ardiam com tal intensidade que os pescadores abaixo ficaram com medo de que as próprias nuvens tivessem pegado fogo. Presos um ao outro, os dragões caíram na direção do lago. A boca do WYRM de sangue se fechou no pescoço de Vhagar, e seus dentes negros se cravaram na carne do dragão maior. Enquanto as garras de Vhagar dilaceravam a barriga de Caraxes e seus dentes lhe arrancavam uma das asas, Caraxes mordeu com mais força, mastigando-a ferida à medida que o lago subia até eles com uma velocidade pavorosa. E reza a lenda, foi nesse momento que o príncipe Daemon Targaryen passou a perna por cima da sela, e pulou de um dragão para outro. Ele trazia na mão Irmã Sombria, a espada da rainha Visenya. Enquanto Aemon Caolho olhava para ele aterrorizado, mexendo nas correntes que o prendiam à sela, Daemon arrancou o elmo do sobrinho, e cravou a espada pelo olho cego dele com tanta força que a ponta saiu por trás do pescoço do jovem príncipe. No instante seguinte, os dragões atingiram o lago, produzindo uma tromba d'água tão alta quanto a pira do rei. Os pescadores que testemunharam a luta disseram que nenhum homem ou dragão poderia sobreviver àquele impacto. E não sobreviveram. Caraxes viveu por tempo suficiente para se arrastar até a margem. Estripado, com uma asa arrancada e cercado de água fumegante, o WYRM de sangue encontrou forças para rastejar para fora da água e expirar sob as muralhas de Arrenhal. A carcaça de Vhagar afundou até o leito do lago, e o sangue quente que saía do talho em seu pescoço fez a água ferver em sua sepultura. Quando ela foi encontrada alguns anos mais tarde, após o fim da Dança dos Dragões,
Os ossos do príncipe Aemon, ainda de armadura, continuavam acorrentados à cela, com irmã sombria enfiada até o punho dentro da órbita ocular. Não há dúvida de que o príncipe Daimon tenha morrido também. Seu corpo nunca foi encontrado, mas o lago possui correntezas peculiares e peixes famintos. Os trovadores cantam que o velho príncipe sobreviveu à queda, e depois voltou para a menina Urtigas, a fim de passar o resto da vida ao seu lado. Imagens como essa inspiram belas canções, mas não servem de história. Nem Cogumelo dá qualquer crédito a essa hipótese, e nós tampouco. Era o 22º dia da quinta lua do ano 130 DC, quando os dragões dançaram e morreram acima do olho de Deus. Daemon Targaryen tinha 49 anos ao morrer. O príncipe Aemon havia acabado de completar 20. Vhagar, o maior de todos os dragões Targaryen desde a morte de Balerion, o terror negro, contará 181 anos na Terra. E assim se foi a última criatura viva dos tempos da conquista de Aegon, quando o crepúsculo e a escuridão engoliram a sede amaldiçoada do Arryn Negro. Contudo, foram tão poucas as testemunhas presentes que levaria algum tempo até se espalhar a notícia da derradeira batalha do príncipe Daemon.